Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, detenha-se demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenha-se todos os assaltos, todas as balas de bandido, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade e detenha-se todas as paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Salve, salve, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a meditação que quero trazer para vocês está em Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Gente, enquanto eu meditava o Santo Terço, né, lá no primeiro mistério, que a gente contempla, né, medita a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. E enquanto eu meditava, né, sobre essa agonia, eu refletia sobre quantas pessoas passam pelo problema de ansiedade, né, e o quanto a gente pode aprender com Jesus sobre essa situação através da sua experiência, né? E eu vou ler agora a palavra para a gente poder discutir mais sobre ela. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 22, versículo 39 diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Palavras do Senhor, graças a Deus. Gente, quem sofre de ansiedade pode se unir ao sofrimento de Jesus e tirar uma grande lição disso que a Bíblia nos relata, né? Você que está passando por ansiedade, não fique se culpando, não fique se martirizando, né? Achando que você está cometendo algum pecado, por que não? Ninguém pega por uma situação que não quer, né? Porque a ansiedade é um transtorno, ninguém escolhe estar ansioso. Mas a gente tem uma alternativa, a gente tem uma saída. Quando essa ansiedade chegar, a gente tem a oportunidade de fazer como Jesus e confiar na bondade, na misericórdia de Deus. Aqui, como relata a palavra, né? Jesus estava em agonia. E quanto mais agonia ele sentia, mais ele apresentava suas súplicas, mais ainda ele intensificava suas súplicas. Então, a ansiedade, né, quem está passando por isso, ela também dá a oportunidade de você exercitar a sua confiança em Deus, de se você se colocar mais à disposição do Pai. Porque, infelizmente, gente, nós não temos controle sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente. Então, certas pessoas sentem mais algumas situações do que outras. E acaba que as preocupações do dia a dia, coisas que acontecem do cotidiano, acaba por provocando mais essa ansiedade, né? Então, quando isso acontecer, que a gente possa seguir o exemplo de Jesus e intensificar as nossas orações, né? Apresentar as nossas orações ao Pai. E eu acho muito interessante a parte que diz assim, ó, que Jesus diz aos discípulos, né? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Porque, gente, se a gente não vigiar, a ansiedade ela pode ser uma pedra de tropeço para nós. Porque quando ela vem, né, vem aquele turbilhão de emoção, a gente pode acabar por tirar os olhos de Jesus e colocar a nossa confiança nas situações, nas soluções, e na verdade não é aí que está a solução. O centro da nossa vida é Jesus. O centro da nossa vida é fazer a vontade do Pai. Aqui na palavra
Jesus fala, né, que ele intensificou as suas orações e ele fala assim ao Pai: se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, gente, a gente precisa ter esse abandono na vontade de Deus, né? Não é porque determinada situação está acontecendo que Deus está nos castigando, que Deus está com raiva de nós ou alguma coisa do tipo. Não, não é isso. Mas certas coisas a gente precisa passar, né? Eu não sei se quando esse vídeo sair já vai ter saído um outro vídeo que eu falei sobre ansiedade, mas eu citei a passagem de Pedro, onde fala, né, que a gente não deve se preocupar com nada, mas que antes a gente deve apresentar as nossas preocupações em oração a Deus, né? E a gente vê como a palavra de Deus ela se encaixa, né? Ela se completa. Que a palavra de Deus, apesar de ser escrita por pessoas diferentes, é escrita com o mesmo Espírito, com o Espírito Santo. Então, a mesma pessoa que inspirou Lucas a relatar sobre isso aqui, sobre essa situação de Jesus, foi o mesmo Espírito que levou Pedro, né, a escrever sobre as nossas preocupações que a gente deve apresentar ao Senhor. Inclusive, nessa mesma passagem de Pedro, diz o seguinte, que a gente, né, deve apresentar as nossas preocupações ao Senhor, deve colocar em oração e que depois de ter padecido um pouco, o Senhor nos fortificará, nos fortalecerá e nos edificará, se não me engano é essa palavra. Então, o fato da gente colocar as nossas preocupações nas mãos do Senhor não significa que a gente não vai sofrer, não significa que a gente não vai padecer, não significa que a gente não vai sentir. A gente vai, só que com um olhar diferente, com um olhar de que sabe que a sua vida está guardada por Deus, de que essa situação que você passa, por mais dolorosa que seja, não está passando despercebida aos olhos do Pai, né? Quando a ansiedade chegar, quando a angústia chegar, pegue essa palavra, né, e medite. Peça ao Espírito Santo que ajude você a meditar, porque eu acredito, né, que quando chegar esse momento de ansiedade, essa palavra pode sim te ajudar a sair do centro dela, porque assim como Jesus sofreu e colocou em oração as suas preocupações, a gente deve seguir o exemplo do nosso Mestre, né, do nosso Jesus, e colocar as nossas orações no Pai. E assim como na palavra de Pedro, que relata que ele estaria, né, que depois de ter padecido um pouco, o Senhor nos fortaleceria, nos edificaria. Isso acontece também quando a gente medita sobre a paixão de Cristo, né? Sobre essa agonia aqui que ele teve no Horto das Oliveiras. Porque, gente, apesar de tudo isso que estava acontecendo, ele sabia que tinha uma missão e que não ia parar aqui na dor, né? A vida de Cristo nos mostra que, apesar da gente passar pela cruz, apesar da gente passar pelas dificuldades, a glória vem, seja nessa vida ou na outra. Jesus ressuscitou. Então, quando a gente passar por essa situação, a gente possa ter um olhar, não um olhar de tristeza, um olhar de angústia, um olhar caótico. Ai meu Deus, eu tô sofrendo, esse sofrimento não vai passar. Vai, gente, tudo passa. Nenhum sofrimento é eterno. Então, que pela luz da palavra a gente possa fortalecer o nosso espírito, né? Porque Deus diz aqui, pela palavra, que a gente precisa orar para não cair em tentação. Então, pela luz da palavra a gente possa fortalecer o nosso espírito, a gente possa entrar nesse espírito de oração para que quando chegar a aprovação, que a gente não caia em tentação, que a gente permaneça firme na palavra, permaneça firme no propósito, permaneça firme nas promessas de Deus para nós. E uma coisa muito importante, gente, de quando acontecer, de você chegar num ponto de ansiedade, num ponto de, né, de aflição por algum motivo, de não abandonar os bons costumes, as boas obras que você tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma rezar, você não abandonar a oração, né? Não abandonar as coisas que você já tem hábito por fazer, porque isso pode atrapalhar, pode te deixar ainda pior interiormente, né?
Então, nunca abandone os bons costumes que você tem. E claro, gente, eu gosto muito de frisar isso. Não deixem de procurar ajuda também nos médicos, porque os médicos são um sinal da graça de Deus. Muitas vezes, Deus nos cura pelos médicos, né? Como eu sempre falo, a ciência, a inteligência é um dom de Deus. Então, a gente não tem por que ter reservas para se apoiar nela. Mas, claro, a nossa confiança não está na ciência, porque a ciência por si só ela não pode nada sem a graça de Deus. Então, que a gente possa se apoiar na palavra do Senhor, confiar nele, porque ele sim é o apoio da nossa vida. Amém? E é isso, gente. Espero que essa meditação tenha trazido um pouco de alívio para alguma situação que você esteja vivendo, que a palavra de Deus possa ser apoio e força para você nesses momentos de dificuldade. E para que esse vídeo chegue a outras pessoas e possa ajudar outras pessoas, se inscrevam no canal, compartilhem, clique muito no joinha que você está ajudando bastante no nosso projeto de evangelização. E é isso, galera. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!